Nesta aula eu vou continuar falando sobre associação entre variáveis e especificamente sobre associação entre variáveis quantitativas, que é um assunto de bastante interesse em estatística e em áreas aplicadas. Esse material é baseado no livro do Murteira, Análise Exploratória de Dados, e nas notas de aula de Análise Exploratória de Dados do professor Mário de Castro. Inclusive, diversos slides aqui são do próprio professor Mário de Castro. Bem, nós começamos então com N pares x e yi, né, para i de 1 até n, um conjunto de dados bivariado. Então, nós temos duas variáveis quantitativas e a primeira representação desses pares seria em um gráfico de dispersão. Nesse gráfico, nós representamos com um pontinho aqui cada um desses pares x, e y, tá? Então, aqui eu tenho esse pontinho, ele tem essa coordenada x e essa coordenada y, tá? E aí nós temos interesse em saber se x e y estão associadas, né? Então, com o gráfico de dispersão, a gente já consegue ter uma boa ideia da associação entre x e y. E hoje nós vamos falar especificamente de medidas de associação linear, tá? Então, quando existe uma tendência linear aqui, né, descrevendo a associação entre x e y, tá? Esse gráfico, então, é chamado de gráfico de dispersão ou scatter plot, tá? Que é um gráfico cartesiano dos pares x, y e para i de 1 até n. A primeira medida de associação entre x e y, que é uma medida de variabilidade conjunta entre x e y, é a covariância entre x e y, tá? Então, como que a gente calcula essa covariância? Seria 1 sobre n menos 1, soma para i de 1 até n, de xi menos x barra, yi menos y barra, tá? É comum vocês encontrarem a covariância com n aqui no denominador, tá? Mas a que é mais interessante, mais utilizada, é essa que tem n-1 no denominador, tá? Então, aqui a gente tem uma soma, né, que descreve a variabilidade, a variação conjunta de x e de y, tá? Em relação aqui às médias, né? X barra e Y barra, tá? A covariância é uma medida que pode assumir qualquer valor na reta, tá? Isso que está descrito aqui. Então, covariância, né, está entre menos infinito e infinito. Isso dificulta um pouco o entendimento sobre o tamanho, né, da associação entre x e y por meio da covariância. Então, é bastante frequente usar a correlação linear, né, que é uma medida que está entre menos 1 e 1, para descrever a associação entre x e y. Só mais duas observações aqui sobre a covariância antes da gente falar sobre a correlação, é que a covariância entre x e y é igual à covariância entre y e x. E a covariância entre x e x é a própria variância de x, tá? É só você colocar aqui nessa expressão, então você vai colocar xi menos x barra, xi menos x barra, e aí você encontra a variância de x, tá? Bem, e o coeficiente de correlação linear de Pearson, que é o R? A correlação entre x e y, que é o R, é a covariância entre x e y dividido pelos desvios padrão aqui, tá? A raiz das variâncias de x e de y. Então, colocando a covariância aqui no numerador, a gente fica com 1 sobre n menos 1, soma para i de 1 até n, xi menos x barra, yi menos y barra, dividido por sx, SY, tá? E uma observação aqui é que se SX é igual a zero ou SY é igual a zero, o R não está definido, tá? Algumas propriedades da correlação
Então, a correlação de x com ele mesmo é 1. O coeficiente de correlação linear de Pearson está sempre entre -1 e 1. Daqui a pouco a gente vai descrever a força e o sentido da associação entre x e y por meio do R, tá? R é igual a 1, ou seja, a correlação entre x e y é igual a 1, se e somente se a relação entre x e y for linear, ou seja, o y é exatamente um a mais bx e o b é maior do que zero. Então, aqui, y é igual a 1a mais bx para algum a e algum b, só que o b é maior do que zero, tá? Então, esse é um se e somente se. Se a correlação é 1, então o y e o x são descritos por essa equação aqui para algum valor de a e b, algum valor de b maior do que zero, tá? E se o y é exatamente a mais bx, então a volta vale, r é igual a 1, tá? O R é exatamente -1 se e somente se a relação entre x e y for linear, ou seja, o y é exatamente a mais bx para algum a e algum b menor do que zero, tá? Então, a mesma coisa, né? A volta vale nesse caso, então se você tiver também y igual a mais bx com b menor do que zero, então a correlação entre x e y é -1, tá? A propriedade 5 é a propriedade de invariância. Então, se B1 é maior do que zero e B2 é maior do que zero, então a correlação entre x e y é igual à correlação entre A1 mais B1x e A2 mais B2y, tá? Em que A1 e A2 são reais, quaisquer. Isso facilita quando você tiver que calcular, né, essa correlação aqui, e você sabe que o B1 é maior do que zero e que o B2 é maior do que zero, então você pode simplificar as contas, né? Sabendo que essa correlação aqui é igual à correlação entre x e y. Agora um exercício. Então, se o B1 é menor do que zero e o B2 é maior do que zero, ou se o B1 é maior do que zero e B2 é menor do que zero, ou se o B1 é menor do que zero e B2 é menor do que zero, o que a gente consegue afirmar sobre a correlação entre A1 mais B1x e A2 mais B2y, tá? Então, a gente teria que desenvolver essas continhas aqui, eu deixo como exercício para vocês. Se um deles é positivo e o outro negativo, né? Aqui o contrário, então se o primeiro é positivo, o segundo negativo, e aqui se os dois são negativos. Então, o que acontece com essa correlação aqui em relação à correlação entre x e y, tá? Então, a correlação, ela está sempre entre -1 e 1, né? O coeficiente de correlação de Pearson. Quando ela é zero, existe ausência de correlação entre x e y. E aí, aqui a gente não colocou os valores, os pontos aqui de corte, porque tem algumas definições diferentes na literatura. Então, eu vou falar para vocês o que é mais utilizado, mas pode ser que vocês encontrem outras definições também, tá? Então, se a correlação está entre 0,5, tá? Em módulo, né? Então, entre -0,5 e meio, a correlação é fraca. Se for positiva, ela é positiva e fraca. Se for negativa, ela é negativa e fraca, tá? Entre meio e 0,8, e aí tem alguns autores que definem como 0,7, tá? Em módulo, então ela vai ser moderada. Se for positiva, é positiva e moderada. Se for negativa, é negativa e moderada, tá? Então, em módulo aqui, entre meio e 0,8. E se estiverem entre 0,8 e 1, em módulo, né? Então, se tiver entre -1 e -0,8, ou entre 0,8 e 1, ela é uma correlação forte. Se for positiva, ela é positiva e forte. Se for negativa, ela é negativa e forte, tá? E o que significa, então,
a correlação ser positiva ou negativa. Então, nós podemos dividir em quadrantes aqui, né? Então, aqui a gente tem um gráfico de dispersão, tá? E aí a gente divide aqui, então, se tiver nesse quadrante e nesse quadrante, está em regiões de concordância, ou seja, de correlação positiva, tá? E se os pontos estiverem nesse quadrante ou nesse quadrante, então a correlação é negativa, ou seja, tem uma discordância entre x e y, tá? Se a correlação for positiva, significa que quando uma variável aumenta, eu espero que a outra aumente também. E se a correlação for negativa, eu espero que quando uma variável aumenta, a outra diminui, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma correlação, o R, né, de 0,89 aproximadamente, positivo, tá? E a maioria dos pontos está na região aqui de concordância. E nesse outro exemplo aqui, a maior parte dos pontos está na região de discordância, né? Nos quadrantes aqui de discordância. Tem alguns pontinhos, mas tudo bem, né? A gente olha para a maioria dos pontos, tá? Nesse caso aqui, a correlação é menos 0,83 aproximadamente, tá? Então, a gente tem uma correlação negativa e a maior parte dos pontinhos estão na região de discordância. Bem, nem sempre a correlação é suficiente para descrever a associação entre x e y, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma correlação fraca, né? Então, ela é negativa e fraca, menos 0,03 aproximadamente, tá? Mas nesse segundo caso aqui, a presença desses dois pontinhos aqui levam a uma correlação positiva e moderada, né? Porém, existe associação entre x e y? Bem, a maior parte dos pontinhos indica que não existe associação, né? Mas a presença de dois pontos aqui levam a correlação para uma correlação moderada. Então, é importante a gente observar o gráfico de dispersão junto com a correlação, nunca olhar somente para a correlação, tá? Então, o coeficiente de correlação de Pearson, ele descreve a correlação linear, mas ele trabalha sempre em conjunto com o gráfico de dispersão. Então, eu vou colocar aqui 4 exemplos de correlação linear de Pearson igual a 0. E a pergunta é: existe ausência de associação entre x e y? Olha, aqui nós notamos que existe associação entre y e x. Aqui também existe associação entre y e x. Mesmo caso aqui. E nesse último caso aqui existe um padrão, né, que pode ser observado aqui entre x e y, tá? Porém, se a gente calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson, ele vai dar 0. Por quê? Porque existe uma associação aqui, mas ela não é linear e, além disso, existe simetria. Então, aqui existe simetria dos pontos em relação ao x igual a 6. Aqui existe simetria dos pontos em relação a um certo valor de y. Aqui existe simetria dos pontos em relação a y igual a 0. E aqui existe simetria tanto em relação a x igual a 3, quanto em relação a esse y aqui que está entre 24, provavelmente 25, tá? Como exercício, então, prove que se houver simetria em x e ou em y, então o coeficiente de correlação linear de Pearson é igual a 0, tá? Porém, o coeficiente de correlação de Pearson ser 0 não implica que existe ausência de associação entre x e y. A associação pode não ser linear, mas pode estar presente, tá? Por isso que é importante a gente usar sempre o R em conjunto com o gráfico de dispersão. Tem esse conjunto de dados aqui, Anscombe,
são dados interessantes aqui para a gente exemplificar a associação e o coeficiente de correlação, tá? Então, aqui, ó, você tem uma tendência aparentemente linear entre x e y. Aqui, você tem uma associação que não é linear, tá? Aqui, você tem pontos colineares a menos de um pontinho, tá? E aqui você tem um ponto aqui, né, com um x diferente e os outros pontos aqui todos em x igual a 8, tá? O que é curioso a respeito desses dados? Eles foram construídos, né? Eles têm todos o mesmo coeficiente de correlação linear de Pearson, 0,82 aproximadamente, tá? Porém, eles são conjuntos de dados bem diferentes, né? Então, a gente não pode usar simplesmente o coeficiente de correlação linear de Pearson. É preciso observar o gráfico de dispersão, tá? Então, tem mais informações nesse site aqui, vocês podem dar uma olhada, tá? Bem, então, esse gráfico aqui que já apareceu lá nos primeiros slides, eu deixei os códigos aqui, tá? Para vocês obterem esse plot aqui, que seria o gráfico de dispersão. Então, a gente define o x, aqui o vetor x, o vetor y, tá? Que são como dados observados, né? Da variável x e da variável y. Aqui a gente tem 25 observações, né, dos pares x e y, então o i vai de 1 até 25. Com esse plot x e y, se você colocar esse PCH igual a 16, ele vai fazer as bolinhas cheias, tá? E aí a gente percebe que aqui existe aparentemente uma associação linear entre x e y, né? E quando a gente calcular a correlação, então a correlação entre x e y é 0,89 aproximadamente, tá? Que é uma correlação positiva e forte. Então, quando o x aumenta, o y tende a aumentar também. E eles têm uma associação forte, linear, tá? Eu vou usar um conjunto de dados que está disponível em R aqui para ilustrar, que é o US Arrests, tá? Então, se vocês colocarem aqui interrogação US Arrests, vai aparecer esse conjunto de dados em R, tá? E esses dados contêm estatísticas de prisões por 100 mil habitantes, por assalto, homicídio e estupro em cada um dos 50 estados americanos em 1973. Tá? É um conjunto de dados antigo, mas que ele é usado bastante para ilustrar, tá? E é dado o percentual de população que vive nas áreas urbanas. Então, as variáveis que estão disponíveis aqui são murder, assault, urban pop e rape. A classe desses dados é um data frame, então é uma folha de dados, tá? E os nomes das linhas aqui são justamente os estados americanos, tá? Se a gente fizer um summary de US arrests, a gente tem então estatísticas sobre cada uma das variáveis. Então, do assassinato, né, homicídio, dos assaltos, da população urbana e dos estupros, tá? Então, a gente tem aqui o mínimo, né? Então, que seria o estado que tem o mínimo de assassinatos, né? De homicídios, o primeiro quartil, a mediana e assim por diante, tá? Então, a variável que possui os maiores índices aqui é assault, que são assaltos, tá? Para fazer, nesse caso, gráficos de dispersão, nós temos interesse em avaliar a associação entre cada parzinho de variáveis. Então, a gente pode usar a função pairs. Pairs de US arrests, né? Você pode colocar o PCH igual a 20, vai fazer uma bolinha cheia, só que menorzinha. Ele vai dar para você uma matriz aqui de dispersão, com todas as combinações, né? Então, aqui seria entre o murder e assault, o gráfico de dispersão. Aqui seria murder e urban pop. Aqui seria entre murder e rape. E assim por diante, tá?
Notem que tem alguma redundância aqui, né? Nós estamos representando a mesma coisa duas vezes, tá? Aqui de uma forma espelhada, né? Então aqui, por exemplo, é o gráfico de dispersão da população urbana com o estupro e aqui também é da população urbana com o estupro, tá? Então a gente poderia representar outras coisas, por exemplo, aqui no triângulo inferior ou no triângulo superior, e além disso nós conseguimos colocar mais informações aqui na diagonal dessa matriz de dados, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é reordenar essas variáveis aqui, deixando a população urbana por último. Por quê? As variáveis de maior interesse são homicídio, assalto e estupro, tá? Então, a gente pode reordenar aqui, então a gente pode definir, né, que a ordem vai ser murder, assault, rape e urban pop, e a gente pode mudar os nomes, né, então os nomes aqui vão entrar como labels aqui no gráfico pairs, tá? Então, os nomes a gente vai mudar para português, homicídio, assalto, estupro e população urbana, tá? E aí a gente vai fazer, então, pairs de US Arrests, a gente vai mudar a ordem aqui das colunas, tá? Das colunas a gente vai mudar para essa ordem que foi definida aqui em cima, e no Labels a gente coloca nomes, tá? Dessa forma a gente fica então com essa ordem: homicídio, assalto, estupro e população urbana, tá? Então as variáveis de maior interesse aqui são essas três, né? Homicídio, assalto, estupro, tá? E a gente ainda pode representar outras coisas aqui, né, na diagonal principal e no triângulo inferior. Então, a matriz de covariâncias a gente pode chamar COV de US Arrests, nessa nova ordem que a gente colocou, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem as variâncias na diagonal principal, porque a covariância de murder com murder é a variância de murder, tá? E assim por diante. Então, aqui na diagonal principal a gente tem as variâncias e fora da diagonal principal a gente tem as covariâncias dos pares de variáveis. Então, 291.06 é a covariância entre murder e assault, tá? E assim por diante. Então, aqui 22.99 seria a covariância entre murder e rape. Aqui também é uma matriz simétrica, né? Então, aqui, ó, veja aqui 291.06 e aqui aparece o 291.06 também, tá? E aqui a gente representa a matriz de correlações. Então, lembra que a correlação de uma variável com ela mesma é 1, por isso que na diagonal principal aparece 1 para todas as variáveis. E fora da diagonal principal, a gente tem as correlações entre os pares de variáveis. Então, por exemplo, a correlação entre murder e assault é 0,8 aproximadamente, que é uma correlação forte, positiva, né? Entre murder e rape, né, entre o homicídio e estupro, é 0,56 aproximadamente. Então, é uma correlação moderada, tá? Mesma coisa, assault e rape também é moderada. E entre murder e urban pop é uma correlação fraca, tá? Também entre assault e população urbana é fraca. E entre estupro e população urbana, né, entre rape e urban pop, uma correlação fraca também, tá? Porém, ela não é desprezível, né? Você vê que o rape e urban pop é 0,41, tá? Então, ela pode ser fraca, mas não podemos dizer que tem ausência de correlação, né? Essa função aqui, cov2core, transforma uma matriz de covariâncias em uma matriz de correlações, tá? Então, se você tiver a matriz de covariâncias, digamos que você tem um estudo, você só tem a matriz de covariâncias, e aí você precisa da matriz de correlações, você pode usar essa função aqui, tá? Então, como exercício, peguem esses dados aqui, calculem a matriz de covariância, calcula a matriz de correlações. Se você quiser dar um round aqui, você pode arredondar com 2 casas decimais, por exemplo, tá?
Aqui a gente pode mudar o que vai ser representado, né, nos painéis. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui as correlações, né? Então, a gente representa aqui no triângulo superior as correlações, por exemplo, tá? E aqui a gente colocou também os nomes que foram definidos em português, tá? Então, a gente não tem mais redundância agora, né, de representação aqui. As correlações estão no triângulo superior e os gráficos de dispersão no triângulo inferior. Se a gente quiser omitir a parte inferior, a gente vai colocar, então, lower.panel igual a null, tá? Então, nesse caso, a gente não representa nada aqui, representa só os gráficos de dispersão no triângulo superior, o que é interessante porque fica mais limpo o gráfico, né? E além disso, a gente pode adicionar também as linhas de tendência, né? Então, as linhas de tendência, você, além de colocar os gráficos de dispersão, você adiciona no upper panel, panel.smooth, tá? Então, ele vai fazer aqui uma linha de suavização, né? Uma linha de tendência, para você entender um pouco mais a associação entre as variáveis aqui, tá? Então, tem muitas coisas, né, que você pode fazer. Notem que aqui as correlações estão no painel inferior, né, que seria, então, o lower panel é panel.core, tá? Em outro momento, a gente representou as correlações em cima, né? Então, você pode mudar aqui as representações da forma que seja mais conveniente para você, tá? Além disso, você pode colocar os histogramas aqui na diagonal. Depois eu vou passar os códigos para vocês para representar esses histogramas no painel do centro, aqui no painel central, tá? Então, aqui na diagonal diag.panel, você coloca panel.hist, mas você vai ter que definir esse panel.hist, tá? E aí a gente pode, então, olha como está informativo esse gráfico, né? Então, a gente tem os gráficos de dispersão com as linhas de tendência aqui no triângulo superior da matriz. Na diagonal, nós temos os histogramas, né? Para verificar como que estão essas variáveis aqui na amostra observada, né? No triângulo inferior, nós representamos as correlações, tá? E aí, claro, você poderia também colocar box plots aqui no meio, tá? Então, tem muitas representações diferentes que você pode usar a partir do pairs, tá? Então, perguntas: quais pares de variáveis apresentam as correlações mais fracas e mais fortes? O efeito da urbanização está associado a quais crimes? A qual tipo de crime está mais associado? Então, para isso, você vai olhar aqui os gráficos da última coluna, tá? Qual aparentemente está mais associado com a população urbana? Você pode olhar a inclinação dessa linha de tendência aqui e você também pode olhar aqui a correlação, tá? Então, aparentemente, o estupro está mais fortemente associado com a população urbana, tá? Uma grande quantidade de assaltos está associada com homicídio? Bem, uma grande quantidade de assaltos resultou em homicídios? Aparentemente, a gente não consegue responder essa pergunta, mas nós conseguimos observar que assaltos e homicídios estão associados, tá? Você tem uma associação forte aqui, né? Uma correlação linear de Pearson de 0,8 entre homicídio e assalto, né? O que indica uma associação forte entre essas duas variáveis, tá? Que outras variáveis poderiam estar relacionadas à ocorrência dos crimes? Vocês podem pensar, né, em outras variáveis, por exemplo, nível de escolaridade poderia ser verificado, né? Talvez o número de armas, né, poderia estar associado também com a quantidade de crimes, tá? Então, a gente poderia pensar aqui em diversas outras variáveis que poderiam estar associadas com essas variáveis aqui, tá? Um outro gráfico que eu acho bem interessante também para explorar, né, essas correlações entre pares de variáveis é o core plot.
tá? Que é uma matriz de correlações. Então, aqui na Library Core Plot, você precisa instalar, se você não tiver, né? Você pode calcular, então, você precisa calcular antes a matriz de correlações e aí você pede o Core Plot, que seria esse gráfico aqui, uma matriz de correlações, né? Em que as cores aqui representam a força e o sentido das correlações entre pares de variáveis. Então, claro que aqui na diagonal principal vai ser 1, né? Porque a correlação entre uma variável com ela mesma é 1. E depois você pode identificar facilmente quais são as maiores correlações entre pares de variáveis. Então, por exemplo, a maior correlação entre duas variáveis aqui, dessas três, né, que são a de maior interesse, são, primeiro, entre murder e assault, e depois entre assault e rape. E na pergunta do slide anterior, né, qual que é a variável que tem maior associação com a população urbana? Então, aqui fica fácil de você identificar que é o estupro, tá? Então, esse gráfico Core Plot, ele também tem outras possibilidades aqui, deem uma olhada no help dele, tá? Eu acho que é bem interessante para representar esses pares de correlações, tá? Bem, daí o próximo tópico, então, né, já que a gente está falando de associação de variáveis, a gente pode falar brevemente aqui de modelo de regressão linear simples. Então, a covariância e a correlação medem a associação entre duas variáveis que não necessariamente têm uma relação de dependência unilateral, tá? Aqui, no modelo de regressão linear simples, uma das variáveis tem uma dependência unilateral da outra, tá? Então, aqui, o x e o y estão associados de tal forma que o y depende do x, tá? Então, a gente tem uma relação aqui de dependência unilateral, tá? E aí a gente tem N pares de observações, né, das variáveis x e y, que são quantitativas, e nós queremos obter a melhor reta para representar a possível relação linear entre x e y. E o exemplo aqui seria as observações do tempo de reação a um certo estímulo visual, né? E a idade de 20 indivíduos. Então, você tem indivíduos aqui de 20, de 25, de 30, 35 e 40 anos. E o tempo de reação aqui, né, aparentemente aumenta conforme aumenta a idade desses indivíduos. Mas quanto aumenta? Tá? Então, a gente pode falar aqui de modelo de regressão linear simples. Claro que a gente vai falar de uma forma bem introdutória, né? Então, vocês vão ver isso. Tem uma disciplina inteira, aliás, 2 disciplinas, né, sobre modelos de regressão, tá? Então, qual que é a ideia? A gente quer ajustar o melhor modelo do tipo YI igual a alfa mais beta xi mais epsilon para ir de 1 até n. Aqui, o YI vai ser chamado de variável resposta, o alfa é chamado de intercepto, que é o valor que a reta corta aqui o eixo dos y's, tá? O beta é o coeficiente angular da reta, tá? Dessa reta, que é a melhor reta ajustada. O xi é a nossa variável preditora ou variável explicativa. E os epsilons são os erros que a gente comete, né? Quando a gente ajusta essa reta aqui. Então, cada um dessas distâncias aqui, que estão indicadas com as flechinhas azuis, são os erros, tá? Claro que está indicado para alguns pontos aqui, mas para cada i a gente teria um errinho, tá? E a reta ajustada aqui, que a gente vai então chamar de y chapéu igual alfa chapéu mais beta chapéu vezes o x, tá? Então, quando é ajustada, a gente coloca o chapéu no y, no alfa e no beta, para indicar que o alfa e o beta foram estimados e que o y é o valor ajustado na reta, tá? Bom, a gente quer obter o alfa chapéu e o beta chapéu.
Como que a gente obtém? Por exemplo, com os estimadores de mínimos quadrados, que minimizam a soma dos erros ao quadrado, tá? Nós não vamos mostrar aqui, depois vocês vão ter disciplinas, né, que vão chegar nesses estimadores, tá? Mas eles são os estimadores de mínimos quadrados alfa chapéu igual a y barra, que é a média de y, menos beta chapéu x barra, que é a média de x. E o beta chapéu é a covariância entre x e y dividido pela variância de x, tá? Então, veja bem, tem muito mais teoria, né, por trás desse modelo de regressão linear simples. Porém, com o que vocês já viram até agora, vocês conseguem estimar, né, a melhor reta aqui entre x e y, né, considerando os pontinhos observados. Como? Então, o beta chapéu vai ser covariância entre x e y dividido pela variância. São coisas que vocês conhecem, tá? Coloca o beta chapéu aqui, calcula a média de x, calcula a média de y, você obtém o alfa chapéu, tá? Então, a reta ajustada vai ser alfa chapéu mais beta chapéu vezes o x, tá? Então, a gente tem já elementos aqui, sem desenvolver a soma dos quadrados dos erros, né? Então, sabendo que a gente tem essas expressões aqui para o alfa chapéu e beta chapéu, a gente já consegue ajustar um modelo de regressão linear simples, tá? E qual que é a interpretação desses alfa chapéu e beta chapéu? O alfa chapéu é o valor ajustado de y quando o x é zero, tá? Então, aqui, claro que a gente não tá vendo aqui o ponto em que x é zero, né? Mas a gente precisaria extrapolar essa reta aqui até o zero, tá? E o beta chapéu é o aumento em unidades em y quando a gente aumenta uma unidade em x, em média, tá? É a inclinação dessa reta aqui, tá? Então, a gente também consegue interpretar esses parâmetros ajustados, né? Os parâmetros estimados, tá? Então, vocês podem fazer a leitura desses dados, eles estão nesse endereço aqui, tá? Façam a leitura, atribui para x a idade e para y o tempo de reação, façam um plot de x e y, aí com esse comando aqui lm y til x, você ajusta um modelo linear simples, tá? Com o a-b-line você vai traçar a reta de regressão e com o summary você tem as informações do modelo ajustado, então, tá? Então, aqui, ó, com o summary de LM de y tiozinho x, você tem as estimativas dos coeficientes, tá? Então, o estimado do intercepto aqui é 80,5 e o estimado aqui do beta, né? Então, do alfa seria o alfa chapéu igual a 80,5, o beta chapéu 0,9, tá? Então, quer dizer, se a idade fosse 0, a gente estimaria o y como 80,5. Aqui não faz muito sentido x igual a 0, porque x igual a 0, primeiro, está muito longe dos valores que foram observados, né? Que seria o tempo de reação de um bebê, né? Não faz sentido. Mas o beta chapéu a gente consegue interpretar da seguinte forma: a cada ano de idade adicionada, o tempo de reação aumenta em média em 0,9, tá? Então, a gente consegue entender aqui como se relacionam, né, o tempo de reação e a idade. E aqui nós temos o R quadrado, né, que seria o coeficiente de determinação do modelo, que é 0,59 aproximadamente, tá? O que, claro, não é muito alto, né? O R2 iria até 1, tá? Mas com uma variável preditora só, até que a gente consegue, né, um R2 razoável aqui, tá? E o coeficiente angular no modelo de regressão linear simples, então o beta, né? Quando o beta é igual a 0, quer dizer, não existe associação aqui entre x e y.
Quando o beta, aqui está beta 1, mas seria beta, tá? É maior do que zero, então a gente teria uma associação positiva e forte nesse caso aqui do gráfico, né? E o beta negativo, a gente teria uma associação negativa entre x e y, ou seja, quando eu aumento o x, eu espero uma diminuição no y, tá? Tem uma última aplicação do Weiner de 2009, que é o número de pessoas por cômodo em 60 países ou regiões. Tá? Os dados estão disponíveis nesse site, vocês podem fazer a leitura a partir desse link aqui, tá? E aí os dados que você tem disponíveis são country area, né, que seria ou o país ou a área, o ano, total, população urbana e população rural. Então aqui você tem os dados de 1976 até 1998, tá? E aí você tem algumas estatísticas aqui dessas 3 variáveis, tá? Bom, uma observação aqui, né, é que a gente pode ter dados muito diferentes aqui de 1976 e de 1998, tá? Se a gente quiser olhar quantos países tem observados em cada um desses anos aqui, então a gente pode fazer um bar plot, né, de table de year, tá? Então, em 1976, a gente tem a observação de Camarões, e em 1998 a gente tem observações desses países, Azerbaijão, Brasil, Finlândia, Holanda, Paquistão, tá? E a gente poderia fazer aqui um gráfico, né, do número médio de pessoas por cômodo desses dados. Claro, lembrando, né, que pode ser que a gente tenha dados bem diferentes aí em diferentes anos de observação, tá? Então, aqui a gente tem esses dados em um gráfico de pontos, né? Então, cada pontinho desse indica o número médio de pessoas por cômodo. E nesse caso aqui, uma representação alternativa seria ordenar pelos dados e não pelos nomes dos países, tá? Então, aqui, se a gente utilizar os nomes dos países, a gente tem a vantagem de conseguir achar rapidamente, né, os dados de um determinado país, mas a gente não consegue necessariamente entender se existe uma ordenação aqui, né? Então, uma possibilidade seria ordenar pelo total, né, de forma decrescente e fazer de novo um gráfico de pontos. Observem que tem alguns países aqui que não têm dados, tá? E são justamente os que têm dados faltantes. Então, vamos dar uma olhada aqui de novo no Summary. Tá? Então, se a gente voltar aqui no Summary, você vai ver que tem dois países aqui que têm dados não disponíveis, tá? Então, são dados faltantes e são justamente México e Bolívia, tá? E dessa forma aqui a gente consegue então observar, né, uma ordenação aqui no número de pessoas por cômodo, considerando o total dos dados, tá? Então aqui você vê que aparecem países ricos aqui no começo, né? Então Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Nova Zelândia, Alemanha, Canadá, tem 0,5 em média pessoas por cômodo, tá? E quando a gente vai baixando aqui no nosso gráfico, né, você vê que tem países pobres aqui na parte de baixo, então Paquistão, Índia, Nicarágua, Honduras, Sri Lanka, Azerbaijão, que são os que têm o maior número de pessoas por cômodo em média, tá? Então, nesse caso aqui, é interessante a gente ordenar os dados pelo total, tá? Porque aí a gente consegue já ter uma ordenação aqui, né, de países de acordo com o número de pessoas que vivem por cômodo, tá? Bom, então vamos verificar se existe associação entre o número de pessoas por cômodo e o ano,
tá? Então, se a gente fizer um plot aqui, colocando o ano no eixo dos X e a média de pessoas por cômodo no Y, nós vamos ver que, aparentemente, não existe associação, né, entre essas duas variáveis. E a correlação é bem fraquinha, né? Então, a correlação é menos 0,08 aproximadamente, tá? Então, não há indício de relação entre a densidade de ocupação e o ano em que o dado foi coletado, tá? Então, aparentemente, a gente pode analisar os dados, mesmo que eles sejam de anos tão diferentes, tá? Não existe associação entre essas duas variáveis, tá? Outra pergunta, há diferença entre ocupação nos meios rural e urbano? Se a resposta for não, podemos trabalhar com a média geral total, tá? Então, uma forma de verificar aqui se existe associação entre essas duas variáveis é fazer um gráfico de dispersão, né? E aí, aparentemente, existe uma associação, né? Se a gente calcular a correlação entre rural e urbano, a correlação linear de Pearson dá 0,94, então é uma associação forte, tá? E a gente vê aqui que eu tenho mais pontinhos, né, maiores aqui no rural do que no urbano, tá? Bem, e a situação econômica pode estar associada à densidade de ocupação? A gente pode analisar o PIB per capita, tá? Vou deixar disponível para vocês esses dados aqui, tá? Que tem, então, o PIB per capita de 2008, tá? Embora ele chame 2010, aqui é de 2008, tá? E a gente pode usar, então, para verificar a associação entre o PIB e a ocupação, tá? Aqui, o país com o menor PIB per capita seria Burundi, e com maior seria Mônaco, tá? O PIB per capita do Brasil aqui em 2008 seria 8.311 em dólares, tá? Aqui a gente poderia fazer uma visualização dos dados de PIB per capita, né? Então, com um histograma e um box plot. Notem que o PIB per capita ele é altamente assimétrico aqui, né? O segundo quantil está bem mais próximo do primeiro do que do terceiro. E claro, a gente tem alguns pontinhos que são outliers, o que é bem comum, né? Quando a gente fala de renda, de PIB, porque tem alguns países que têm um PIB bem alto e a maioria tem um PIB baixo, tá? E é isso que a gente observa aqui no histograma também. A gente tem muitas observações aqui com PIB baixo e algumas observações com um PIB bem alto, tá? E aí, se a gente quiser, então, fazer um gráfico de dispersão do número de pessoas por cômodo com o PIB per capita, a gente vê aqui, né, que existe uma associação, não dá para saber se ela é linear, né? Parece mais aqui um decaimento exponencial, né? E aí o país que está aqui, que está mais acima aqui no número de pessoas por cômodo, que tem um PIB bem baixo, é o Paquistão, né? Tem um outro que se destaca aqui, que é o Kuwait, que ele tem um número um pouco alto ainda de número de pessoas por cômodo, mas tem um PIB relativamente alto aqui. E aqui a gente tem destaque, né? Noruega e Bermuda, a gente tem com um número baixo de pessoas por cômodo e um PIB bastante alto, tá? Então, existe uma associação negativa, sim, mas ainda não fica claro se ela é linear. Ela parece que não é linear, tá? Bom, quando a gente tem esse comportamento, né, de variável assimétrica, de comportamento não linear, uma possibilidade é tentar uma transformação de variáveis, né? E aí a gente tem uma família de transformações, por exemplo, desse tipo aqui, tá? X elevado a lambda, se o lambda for diferente de zero, ou log de x, se o lambda for igual a zero, tá? Se o x for maior do que zero, então a gente pode tentar uma transformação nessa família aqui, tá? A gente tem transformações de Box e Cox, que é uma adaptação dessas transformações aqui, depois vocês podem pesquisar também, tá?
O lambda ele deve ser escolhido de modo a atingir os objetivos, que seriam simetrizar os dados, linearizar a relação entre as variáveis, tá? E a t de x, ela é monótona em x. Então, se lambda é maior ou igual a zero, se a gente tiver uma ordenação em x aqui, a gente vai ter também uma ordenação no t de x. E se o lambda for menor do que zero, a gente tem uma ordenação inversa aqui, né? Então, se o x de 1 é menor do que x de 2, que é menor do que x de n, a menor aqui, né, entre as variáveis transformadas vai ser a t de x de n, tá? E a maior aqui vai ser t de x de 1, tá? Então, as posições são preservadas em 1 e invertidas em 2. Se m é a mediana de x, então t de m é a mediana de t, tá? Isso ajuda porque é importante que a gente saiba se eu vou inverter a ordem ou se eu vou manter a ordem nas variáveis transformadas, tá? As transformações mais comuns são o log de x, a raiz quadrada de x, 1 sobre x ao quadrado, tá? E, em particular, as transformações de Box e Cox ajudam a encontrar qual que é a melhor transformação, né? Para a gente poder trabalhar com a associação entre x e y linear, tá? Nem sempre é possível a gente obter, nem sempre é fácil a gente obter uma transformação que linearize os dados, né? Muitas vezes é mais fácil considerar ou um modelo não linear ou algum outro tipo de modelo, né, de análise, mas claro, se a gente consegue transformar, talvez fique fácil de fazer a análise dos dados, tá? O ideal, claro, seria nunca transformar os dados, né? Seria buscar uma análise, buscar um modelo que se adeque aos dados. Mas como esse modelo linear ele é muito fácil de utilizar, de interpretar, então muitas vezes a gente usa essa ferramenta de transformar os dados, tá? Então, se a gente considerar uma transformação logarítmica da variável PIB per capita, a gente já obtém uma associação muito mais próxima da linear, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o log do PIB per capita e aqui eu tenho o número médio de pessoas por cômodo, tá? Notem que nesse caso aqui a gente tem uma tendência muito clara linear aqui entre o número de pessoas por cômodo e o log do PIB per capita, tá? Nesse caso aqui, a correlação entre o log do PIB e o número de pessoas por cômodo é menos 0,78 aproximadamente, tá? Que é uma correlação pelo menos moderada, né? Então, dependendo do que você define como moderada ou forte, ela é moderada ou forte, né? Então, existe sim uma associação. Quanto maior é o log do PIB, menor é o número de pessoas vivendo por cômodo, tá? E fica como exercício para vocês também usarem a média de pessoas por cômodo como variável resposta e o log do PIB per capita como variável preditora em um modelo de regressão linear simples, tá? Então, essa aula ela é bem importante, é muito importante que vocês refaçam essas análises que a gente fez aqui e os exercícios e as contas, né, que ficaram lá como exercício também da covariância e correlação. Até mais!